Existiu algum momento ali na tua vida, ou na tua história, no seu caminho de estudos, onde chaves viraram, sabe? Nossa, agora as coisas fazem sentido. Sempre, né? Quais Sempre. foram alguns desses momentos que você se lembra, assim? A própria escolha da faculdade, né? Quando eu escolho errado, mas eu achei o coach, então não achei tão ruim assim, na época, né? Mas depois que passou, que eu falei, gente, mas o que eu tava fazendo nesse lugar? Dúvida, né? O que eu tô fazendo nesse lugar é uma pergunta. E aí eu falo, cara, deve ter alguma coisa que é completamente influencia a nossa escolha sem a gente ter domínio sobre a escolha. E foi aí que eu fui atrás de entender que a última circuitaria ativada do cérebro é no frontal, que é tomada de decisão com perspectiva de futuro. Por que é tão difícil isso? Não, porque precisa da idade, né? Porque o nosso corpo, ele tá o tempo inteiro em desenvolvimento, não agora, né? Que agora eu já tô mais velha, tá ao contrário, né? Agora a gente tá, tipo, barranco abaixo. Mas assim, é, do zero, pensa, se em torno dos 13 que entra o hormônio sexual. Na menina é mais predominante porque ela já tem a menarca, né? Que é a primeira menstruação. Mas no menino, não tem a data certinha de quando a coisa acontece, né? Mas ele começa a sentir coisas, né? Você não sentiu coisas esquisitas, né? O negócio ficava duro, saía uma coisa lá que eu não sabia direito o que que era. Tinha que perguntar pros amiguinhos. Hoje tem internet, né? Total. Na Hoje nossa tem o chat época. GPT. Então, ele te explica tudo. Então, tudo tem etapa. E como que a gente sabe, por exemplo, a olhar para uma criança e ver se ela está na fase certa? Pelo comportamento dela. Porque a circuitaria é ativada e a resposta é comportamental. Então, as crianças que engatinham, as crianças que abrem os armários da cozinha para ficar pondo as panelas uma dentro da outra. Por isso que os brinquedos acompanham as fases. Os brinquedos, eles, por exemplo, você pega aquele. Tem um quebra-cabeça de encaixe, que Uhum. encaixa, porque assim, são as fases. É o comportamento, por isso que tá lá, de 2 a 4 anos. Porque é previsível, o ser humano é previsível. Me conta um pouco sobre É isso. Quais são essas previsível, fases? sem graça, gente. É muito previsível. As fases são essas, o desenvolvimento, tudo que vai acontecendo, olha só. Até o hormônio sexual, eu falo que se existir uma corrida, vamos pensar uma corrida, tá? O desejo, ele saiu na frente 13 anos. Por quê? Porque como a criança, ela tá engatinhando, aí ela vê uma mesinha, aí ela põe a mão na mesinha, essa mesinha tem um lustre, um abajur em cima. Ela põe a mão na mesinha, ela apoia, essa mesinha cai, o abajur cai na cabeça dela, ela toma 3 pontos. Você acha que se a gente, adulto, a gente volta pro lugar que a gente se machucou? Raríssimo. Que a gente aprende, né? A criança não. Passa um tempo, ela tá lá. É o pai e a mãe que tiram a mesinha de lá. Porque ela vai, de novo, tentar mexer lá. Por quê? Porque o desejo, ela não tem crítica. Ela não tem consciência do que ela faz. Ela só está se desenvolvendo. Entendeu? Então, para ela não desistir de andar, pô, dá mó trampo. Você já parou pra pensar? Você já Faz parou pra sentido. pensar? Se a gente escolhesse. Imagina assim, a criança começa a tentar andar, não consegue. Ah, meu, para. O adulto escolhe. O adulto para, fala, chega, já deu, né? Quando a gente se depara com alguma coisa desconfortável, a gente só para. Exato, Vou estudar aqui, no livro tá difícil, não quero me sentir burro. exato. Então, o que faz a criança se desenvolver é exatamente a força que o desejo tem e a vontade dela de conhecer o mundo. Ela precisa, ela não pode ter essas paradas, né? Claro que entra outras coisas depois, né? Em torno dos 5 anos entra o medo, que é o medo do desconhecido, que é o medo do escuro. Você não vê uma criança até os 5 anos sem um adulto por perto. Porque não existe uma criança sem um adulto por perto. Porque é o adulto que tem a razão, né? Que sabe o que pode, o que não pode. A criança só vai. Ela não. Quantos casos tem aí da criança olhar pela janela e cair?
É um segundo. Então, assim, é sobre isso, né? É isso que a gente fala. Então, todas as etapas do desenvolvimento, elas têm suas respostas comportamentais, que vão indicando se está ou não dentro da fase. Na escola se vê muito isso. A pegada do lápis, a força motriz de escrever. A criança às vezes escreve espelhado, escreve a letra ao contrário. É tudo desenvolvimento. É como o cérebro dela vai mostrando as coisas, ela vai reagindo. E a escola é sempre um bom indicador disso, porque as professoras têm uma mega experiência. Onde que é diagnosticado mais TDAH? Na escola. Por quê? Porque quantas crianças elas já não viram que estava lá na brisa? Ah, vou lá buscar. Leva o papel lá. Vai lá, tá assim, a borboleta passou, já tá lá do outro lado, já nem sabe mais onde tá. Claro que o que os professores fazem? Chamam os pais e falam, olha, tá acontecendo isso, vamos dar uma observada para ver, tal. A criança não tá falando direito, ela troca o R pelo S, sei lá. Ela também não escreve, ela pula a letra, tudo. Então, assim, a escola, ela real, ela é um norteador, assim, até por comparação. Porque se o ser humano Total. é previsível, e é, né, gente? Ai, que preguiça. Por isso que eu dou essas quebras loucas na minha vida, assim, que é pra não ser previsível. Existe um momento onde para de ser previsível? Não, né? Não, porque a gente é um organismo, né? É um organismo. Acho que quando para de ser previsível é porque provavelmente é alguma doença instalada. Imagina, a pessoa que não consegue comer, ela come e vomita. Uhum. Ela pode estar com uma distorção da autoimagem, né? Então começa, eu acho que toda situação que sai de um padrão, ela tem que ser investigada, né? Porque pode ser doença. E aí dá pra tratar, né? Então, assim, apesar da gente falar mal da previsibilidade, é boa.